Na região sul do Brasil, como já era esperado por conta da atuação do fenômeno Laninha, a chuva tem diminuído de intensidade. Isso tem se refletido na baixa da umidade no solo, principalmente no Rio Grande do Sul. Toda a metade sul do estado, especialmente a região da Campanha, já apresenta um nível de umidade no solo abaixo de 30%. E isso dificulta o desenvolvimento das lavouras e também prejudica as pastagens na região. O índice de umidade no solo encontra-se mais elevado entre o interior de Santa Catarina e a área central do Paraná. Agora, para os próximos 5 dias, não tem previsão de chuva significativa a ponto de encharcar o solo. As pancadas serão muito isoladas e de baixos volumes acumulados. As madrugadas serão mais frias, teremos a entrada de uma massa de ar frio que deve derrubar as temperaturas, principalmente na região da Campanha do Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha e Catarinense, onde as mínimas ficam abaixo dos 10 graus já nas próximas madrugadas. Durante as tardes, o calor também diminui um pouco em algumas áreas, principalmente nesta região verde do mapa. Mas na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, e especialmente no norte paranaense, ainda segue fazendo muito calor, com máximas acima dos 30 graus. Durante a próxima semana, a chuva retorna para boa parte da região sul do Brasil e vem com volumes mais expressivos no Rio Grande do Sul, inclusive na fronteira com o Uruguai. E essa chuva ajuda a recuperar a umidade no solo em algumas áreas que ainda estão mais secas. Nas madrugadas da próxima semana, temperaturas mais amenas, inclusive tempo abafado, com mínimas acima dos 20 graus no interior do Rio Grande do Sul e tardes bem quentes na maior parte da região. Sobre o sudeste do Brasil, nesta semana alerta para muita chuva e risco para transtornos em alguns estados, e isso deve manter o solo também encharcado, porque os índices já encontram-se mais elevados aqui entre o interior de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Apenas no oeste paulista é que o solo encontra-se com déficit hídrico, por causa da irregularidade das chuvas. Ao longo desta semana, então, são esperados volumes altos de água aqui entre Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo, onde além da chuva manter o solo encharcado, também pode trazer transtornos. Já em São Paulo, a situação continua mais crítica no oeste do estado, porque não tem previsão de chuva significativa neste período. As próximas madrugadas seguem com temperaturas amenas na maior parte da região e as tardes serão mais quentes no oeste de São Paulo e oeste mineiro. Nas demais regiões, previsão para temperaturas um pouco mais amenas por conta do tempo chuvoso. Aqui no interior de Minas Gerais, a máxima não passa dos 25 graus. No decorrer da próxima semana, a chuva diminui de intensidade e isso diminui também o risco para transtornos. As pancadas se tornam mais isoladas, alternadas com períodos maiores de tempo seco, o que beneficia as atividades no campo. Durante as madrugadas, temperaturas amenas em toda a região e tardes também mais abafadas, principalmente no estado de São Paulo. As temperaturas devem ultrapassar 30 graus e também faz muito calor no Rio de Janeiro, Triângulo Mineiro e no estado do Espírito Santo. Sobre o centro-oeste do Brasil, a expectativa para esta semana também é de chuva forte em alguns estados, especialmente entre Mato Grosso e Goiás. E é justamente esses estados que já apresentam melhores condições de umidade no solo. Apenas aqui no interior de Mato Grosso do Sul e no sudoeste mato-grossense é que ainda há um grande déficit hídrico por causa da irregularidade da chuva. E nessas áreas que estão mais secas não deve chover de forma tão intensa. Neste próximo período, a expectativa é de chuva forte apenas aqui no oeste de Mato Grosso do Sul, mas boa parte do interior do estado, assim também como no sudoeste mato-grossense, previsão de baixos volumes de água. Os maiores volumes de água devem acontecer entre o norte de Goiás e norte mato-grossense, onde alerta até mesmo para transtornos por causa do excesso de chuva. Nas próximas madrugadas, tempo abafado em boa parte da região central e durante as tardes, mesmo com a previsão de chuva em grande parte do centro-oeste, vai continuar fazendo calor com máximas acima dos 30 graus. Na próxima semana, a chuva diminui um pouco de intensidade. A gente observa que deve chover nos 3 estados da região e também no Distrito Federal, mas de uma forma geral com baixo volume de água. Apenas aqui no norte mato-grossense e noroeste do estado é que tem previsão para uma chuva um pouco mais expressiva, que mantém o solo encharcado e ainda pode trazer danos para algumas lavouras. Nas madrugadas da próxima semana, temperaturas amenas, variando entre 18 e 19 graus na maior parte da região e tardes bem quentes. As máximas ultrapassam 30 graus, podem chegar até 36 graus em algumas áreas de Mato Grosso do Sul. Sobre o norte e nordeste do Brasil, algumas áreas têm recebido maiores volumes de água, como já é normal para esta época do ano, mas algumas regiões, principalmente do sertão nordestino e extremo norte do Brasil,
ainda apresenta um grande déficit de umidade porque não voltou a chover de forma significativa. Ao longo desta semana, tem previsão para aumento das chuvas aqui entre a fronteira agrícola do Mato Piba e o interior do Amazonas. Algumas regiões podem receber mais de 100 milímetros em 5 dias e é uma chuva que pode trazer transtornos. Já na fronteira agrícola do Mato Piba, essa chuva é boa para encharcar o solo e deixar as condições melhores para o desenvolvimento das lavouras de soja. As madrugadas serão abafadas em boa parte do Nordeste e do Norte do Brasil e tardes bem quentes. Mesmo onde vai chover forte, o calor predomina e as máximas chegam a 35 graus no interior do Amazonas. Ao longo da próxima semana, a chuva diminui de intensidade, mas ainda continua abrangente em boa parte do Norte e também do Nordeste do Brasil. Os maiores volumes de água devem atingir principalmente o Pará e o Amazonas. As madrugadas terão temperaturas ainda amenas, na casa dos 20 graus, ultrapassando esse valor em grande parte das duas regiões, e tardes bem quentes. As máximas chegam até 34 graus no interior do Piauí e a 31 graus no interior do Amazonas.